Parque Barigui, Curitiba, Paraná. Bem-vindo ao É Cultura e você vai ver no programa de hoje. Cenas do cotidiano de São Paulo pelo olhar do fotógrafo Gaspar Gasparian, em exposição no Museu Oscar Niemeyer. Conheça o trabalho de 4 talentos curitibanos que criaram o estúdio Leite Quente. Um passeio pelo centro histórico da capital, o Largo da Ordem. Uma homenagem a um dos maiores pintores da arte brasileira contemporânea, Glauco Rodrigues. E na trilha sonora de hoje você conhece o som da One Woman Band St. Vincent. Tudo isso a partir de agora. Cenas do cotidiano de São Paulo retratadas pelo olhar único de Gaspar Gasparian estão no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. As imagens de Gaspar Gasparian retrataram o cotidiano de São Paulo, a poesia em cenas e objetos, situações de um jeito que só ele viu. O meu pai ele prestou muita atenção em todos os detalhes da vida, o olhar do fotógrafo, que tem muitas fotografias aqui, que a pessoa passa, não percebe, e ele percebia. Então, inclusive os cortes das fotos, ele tirava uma fotografia ampla, e aí ele fazia um corte naquilo que ele queria que fosse ampliado. Gaspar Gasparian nasceu em 1899, fotografou até a metade do século XX e foi considerado um dos nomes mais importantes da fotografia brasileira. E isso porque a foto era só um hobby, que começou quando ele tinha 40 anos de idade. Gaspar Gasparian trabalhava sempre procurando a melhor luz, em uma época em que não havia correção das fotos. Para encontrar o momento exato do clique, era capaz de esperar horas, como lembra bem o filho dele. Eu lembro, vamos dizer, aquela foto dos vasos ali, eu estava com ele quando ele tirou. Então, ele tem muita coisa de luz, então ele trabalhava muito com luz, a luz na hora certa. Então, às vezes eu ficava no carro, a gente ia viajar, ficava dentro do carro, né, porque não tinha ar-condicionado, e ele ficava lá esperando 2 horas para ver a luz certa, e eu ficava lá dentro do carro suando, querendo ir embora. Então essa dos vasos eu lembro bem, eu fiquei esperando acho que mais de 2 horas, porque eu lembro bastante de ter ficado esperando, né. Estão expostas no Museu Oscar Niemeyer 139 fotografias tiradas nas décadas de 1940 e 1950, uma época de grande experimentação. A gente pega a segunda parte do modernismo, onde a fotografia no Brasil, e principalmente a partir do Fotocine Clube Bandeirantes, ela começa a pensar na questão dos experimentos, com todas as relações ligadas ao pictorialismo, à abstração, aos experimentos que os fotógrafos faziam, não só durante a vida cotidiana, em relação à vida cotidiana das cidades, no caso São Paulo, mas sobretudo nos mundos imaginários que criavam dentro dos seus próprios estudos. Eu acho que o Moon ganhou trazendo essa obra dele, esse conjunto de obra. É um artista internacional que foi reconhecido antes fora do Brasil, depois a Pinacoteca fez essa pesquisa toda do trabalho dele, e o primeiro local que a Pinacoteca está nos mostrando é o museu. Todas as imagens são em preto e branco. O fotógrafo até comprou uma máquina que fazia fotos coloridas, mas acabou não usando o equipamento. Eternizou cada instante sem cores. Ai, maravilhosa, muito linda, adorei todas as fotos e todos os estilos que ele fotografou. Maravilhosa, fantástica, o trabalho dele de luz e sombra, né? Mostrando um trabalho magnífico, muito bom. E depois de mais de 50 anos desses registros, Gaspar Gasparian ainda serve de inspiração para novos fotógrafos, como Roniel. Era bem mais complicado fazer foto nessa época, mas como eles eram muito bons, faziam muitas fotos, eles praticamente batiam o olho e já sabiam o que tinha que fazer, né? Diferente dos fotógrafos de hoje em dia, eu, por exemplo, né, que está começando agora. É isso que você vê aqui, um fotógrafo que bateu o olho e sabe o que quer. Sim, com certeza, ele não tinha dúvida do que ele precisava fazer ali. É um incentivo para você? Sim, com certeza. Sempre eu estou vendo várias exposições e isso vai aguçando o senso crítico e também o olhar fotográfico.
do mercado gráfico, editorial e publicitário, com ilustrações e animações, 4 curitibanos criaram o estúdio Leite Quente. Dá só uma olhada no trabalho deles. Em poucos minutos, a personagem surge no papel pelas mãos da ilustradora. Karen prefere usar o lápis de cor para dar vida aos seus trabalhos. Já o Rafael gosta de fazer desenhos no computador e usa e abusa da técnica realista. Os traços das ilustrações de Eliege são mais modernos e o Marcelo é craque em criar personagens. Utilizar várias linhas artísticas para criar projetos gráficos personalizados. Essa é a proposta do estúdio Leite Quente, que se fala assim mesmo, com muito sotaque curitibano. Os 4 ilustradores são amigos. Foi o Marcelo quem teve a ideia de reunir todo mundo para começar o projeto. Essa ideia de reunir ilustradores, como eu estava comentando, ela é uma coisa não é muito comum. Na verdade, o ilustrador é um cara que normalmente trabalha sozinho. Mas a gente está apostando nessa reunião e apostando que a gente possa produzir material muito bom para o mercado de Curitiba de ilustração. O estúdio pretende inovar, quebrando o conceito de que ilustrador deve trabalhar sozinho. Os projetos são idealizados em conjunto. Cada um contribui com suas habilidades e o resultado é uma empreitada que tem dado muito certo. Com 1 ano de existência, o grupo já atende pedidos de grandes empresas. Nós recebemos vários tipos de trabalhos, são os projetos mais curtos e mais longos. A vantagem de quando a gente recebe um projeto longo é que nós podemos fazer em várias mãos. Então, alguém pode fazer o esboço, o traço, outra pessoa pode passar a caneta e assim a gente pode finalizar e colorir, o outro colore. Então, a gente consegue cumprir os prazos, que muitas vezes eles são curtos, com uma qualidade boa, porque o estúdio foi selecionado com pessoas que pensam da mesma forma, querem fazer um trabalho bem feito e conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente consegue ter um trabalho com qualidade e num prazo bem menor. Justo pelo fato de cada um de nós ter um estilo diferente, né, tem uma linguagem própria, é interessante porque quando a gente pega um projeto grande, acaba não ficando a linguagem de ninguém, né? Acaba misturando um pouco do trabalho de todo mundo. E isso sempre dá trabalhos bem diferentes um do outro, assim, né? O Marcelo faz a linha, eu finalizo, o Eliege faz a cor, a Karen faz o volume. Então todos esses toques de cada um, assim, vai dando uma diferenciada mais e mais do trabalho. A arte está presente em cada proposta. Os ilustradores atendem às exigências do mercado de trabalho, sem deixar de lado a criatividade e o talento. O trabalho de ilustração, o ilustrador mesmo, ele não é uma profissão regulamentada. Então, na verdade, tem gente que vem do desenho industrial, tem gente que vem da publicidade que acaba virando ilustrador. Então, a gente tem visto que o mercado tem melhorado porque está um pouco mais profissional o mercado. A gente consegue fechar contratos, a gente entrega trabalhos para empresas grandes e a gente sente um respeito muito grande pelo que a gente faz. No mercado, hoje em dia, você tem que ser bem versátil para conseguir desenvolver bem o trabalho, né? E no próximo bloco você vai ver um passeio pelo Largo da Ordem, em Curitiba, e conhecer o som da banda San Vicent. A gente volta já!